nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. É sempre com muito temor, amor, e recebemos esse evangelho e assim testemunhamos e anunciamos o que vivemos. Aleluia. Sim. Para que, pregando eu esse evangelho, não venha a ser eu mesmo condenado. Então, é necessário viver o evangelho da cruz. E assim, todos aqueles que andarem em trevas, aleluia, não vai tropeçar com seus pés em pedras. Aleluia. Então, glória a Deus. Esse é o tema da minha mensagem. Jesus Cristo é a luz do mundo. Glória a Jesus Cristo. Vamos à palavra, sem mais delongas. Evangelho de João, João 8. Glória a Deus nas alturas, versículo 12. Diz assim, amada igreja, queridos irmãos, glória ao Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus Cristo outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória ao Espírito Santo. Louvado seja Cristo. Vamos falar sobre a luz do mundo. Há um povo que anda em trevas. Há uma geração que anda em trevas. A terra se cobriu-se de trevas. E os seres humanos, sim, por causa do pecado, assim, andam confundidos nessa escuridão maligna e satânica. A escuridão tomou os seres humanos por causa do pecado. Essa escuridão nasceu no coração daquele, sim, que foi ungido para reger o coral de Deus nos céus. Lucifer, sim, a antiga serpente, o dragão do mar, ele tinha um serviço de muita honra dos céus. Um querubim ungido, sim, aleluia. O Senhor criou e revestiu sua glória e tinha a vida de Deus também. Louvado seja Cristo. E o resplendor de Deus, se não somente estava no céu, mas também em toda a sua criação. Sim, falando-se dos anjos e os querubins. Lucifer, sim, o diabo, a antiga serpente, sim, andava segundo as pedras preciosas e fogueadas. Sim, tamborins, pianos, era a sua cobertura. Pedras preciosas e o resplendor de Deus, sim, estava sobre ele. Até que achou-se iniquidade em seu coração, até que ele se soberbeceu pela sua formosura e se assentar assim, acima das estrelas do céu, querendo ser semelhante ao Senhor. Aleluia. E havia, sim, um resplendor de Deus sobre todas as galáxias, o esplendor de Deus. Não havia escuridão. Aleluia, sim, sobre a criação, sobre o espaço do tempo, não havia, era o esplendor de Deus. Satanás, pelo pecado que nasceu em seu coração, nasceu a escuridão, aleluia, sim, sobre ele. E nisso o Senhor o expulsou dos céus, aonde ele foi precipitado, nas regiões celestiais. O Senhor tirou a vida dele. A partir daquele momento, Satanás se tornou um renovo abominável, sem vida, sem a esperança. Ficou com poder, sim, aleluia, porque o poder que o Senhor entrega àquele a quem ele escolheu é sem arrependimento. Glória ao Espírito Santo. Mas o Senhor tirou a glória dele, tirou o poder, não poder, perdão, tirou a glória dele, tirou a vida dele. Então, Satanás, ele foi precipitado às regiões celestiais, e vemos essa escuridão que estava sobre ele, tomando, sim, aleluia, onde disse o Senhor, glória ao Espírito Santo, sim, que a terra era sem forma e era vazia. Sim, havia trevas, sim, sobre a face do abismo. Sim, as trevas do diabo, o Satanás, tomou aquele local. A região celestial se enegreceu, ficou negro, sim, sem vida, sim, porque sim, ele, sendo o príncipe da morte, começou a habitar naquele local, e foi por isso que o Senhor assim criou o inferno,
para castigar o diabo Satanás, um morto, e assim todos aqueles que segui-lo também será morto. Todo aquele que obedeceu, isso quer dizer o diabo Satanás, todo aquele que seguir, sim, a escuridão que está sobre ele, passará. Assim, o homem quando está em pecado, ele está coberto de escuridão, ele não tem a vida, aleluia. E nisso o Senhor, para ocupar o local que foi deixado pelo diabo Satanás, sim, e os seus seguidores. O Senhor criou os seres humanos para ocupar aquele local no céu. O Senhor criou os seres humanos para encher do seu louvor, para que eles viessem a oferecer louvor santo e agradável a Deus. E nisso, o Senhor criou Adão, aleluia, sim, do pó da terra, e o formou, sim, como uma alma, mas essa alma precisava ter vida, e o Senhor assoprou em Adão, aleluia, o fôlego de vida, e a vida, sim, daria essa vida na alma, daria a vida no corpo. E assim, todas as tardes, o Senhor, sim, visitava Adão e enchia do seu Espírito Santo, enchia da vida eterna, enchia, sim, da vida que o diabo, Satanás, havia rejeitado. Aleluias. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. E assim, Adão, aleluia, sim, ele tinha a vida, ele tinha, sim, o Espírito Santo, e isso o Senhor enchia a cada tarde, enchia a cada tarde de conhecimento, de sabedoria, aleluia, sim, enchia com os frutos de Deus, aleluia. E nisso o Espírito Santo selava a vida, aleluia, dos seres humanos, trazia a vida no espírito, a vida na alma, e assim também o homem teria vida no corpo, e o homem seria eterno. Aleluia. E o Senhor deixou os princípios dos seus valores, deixou a sua palavra para que Adão viesse obedecer, para que tivesse vida no Senhor e tivesse vida em abundância. Mas Adão, sim, aleluia, deixou os mandamentos do Senhor, assim, por conta que deu ouvido à mulher, e a mulher, essa deu ouvido à serpente. Naquele momento, eles morreram. Naquele momento, o Senhor, sim, não somente expulsou Adão lá do Éden, a capital do reino de Deus na terra, o Senhor expulsou Adão da capital do reino, expulsou do reino, e assim também o Senhor tirou, sim, o Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, e determinou que este homem, aleluia, sim, só viveria 120 anos, aleluia, sim, e a 70, como está determinado, seria, sim, com muita angústia, a passar disso, fadigas, aleluia, sim, e aflição sobre os seres humanos. Louvado seja Cristo. A partir daquele momento, quando entrou em pecado no mundo, através de Adão, pois está escrito, por um homem entrou em pecado, e com ele também a morte, mas por o segundo, sim, não mesmo Adão, mas aquele que é espírito vivificante, o homem voltaria a andar na luz do Senhor, voltaria a ter a vida em Jesus Cristo. Louvado seja Cristo. E assim as trevas, aleluia, assim se apossou dos seres humanos, e assim os seres humanos, aleluia, perdeu a vida, aleluia, que tinha com o Senhor. Todos os seres humanos que estão afastados de Deus, aleluia, sim, eles não têm vida espiritual, eles estão mortos espiritualmente, aleluia, sim. E por estar morto espiritualmente, aleluia, o que se cumprirá, sim, será a morte física. Uma morte física são consequência da morte espiritual. Quem não tem a vida de Deus, aleluia, quem não tem o Espírito do Senhor, ele está morto. Ele anda assim, segundo as suas concupiscências, ele anda assim, segundo as paixões infames. O seu desejo é para fazer a vontade do diabo, sim, porque assim foi determinado lá no Éden. O Senhor entregou os seres humanos ao diabo, Satanás. Aleluia, sim, o diabo, Satanás, entrou nos seres humanos, e assim trazendo a morte, e assim sendo ele a escuridão e o príncipe da morte. Todos aqueles que o seguem e seguem o mundo, e ouvem o mundo, e o mundo segue, esses estão mortos espiritualmente. Sim, e as consequências disso são as mortes físicas. E assim nós vemos pessoas todos os dias descendo a sepultura, sem vida no Senhor, sim, sendo tragado para o inferno, para ser perturbado por aquele, aleluia, sim, que é o príncipe do inferno, por aquele que é o príncipe desse século, sim, o príncipe desse século cegou o entendimento dos seres humanos, para que, sim, a vontade de Deus, a luz do Senhor não resplandecesse sobre os seus olhos. Glória ao Espírito Santo. Louvado seja Cristo.
Por isso que o profeta disse, sim, a tua palavra, ó Deus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Sim, todo aquele que não tivesse andando segundo a palavra de Deus, ele anda na escuridão. Sim, aleluia, e não pode ter vida no Senhor. Sim, aleluia, porque ele pertence ao diabo. Sim, a vida que ele deveria ter, ele rejeitou lá no Éden. Sim, todos nascemos sem vida espiritual, sem a vida de Deus. Por isso que o Senhor veio para trazer a vida. Sim, ele desceu, sim, nos céus, desceu dos céus para a terra. Sim, aquele que tem a vida, aleluia, que é a luz do homem que entra na terra. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas eu quero vos dizer, amada igreja, queridos irmãos, que o salário do pecado é a morte. Todos que cometem iniquidade, todos os crentes hipócritas, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicadores, sim, os seguidores de Maria, sim, os católicos, aleluia, que se prostra a imagem, sim, aleluia, se não se converter a Jesus Cristo, se não entregar sua vida ao Senhor, sim, aleluia, eles estão perdidos. A sua morada será o inferno e no futuro o lago de fogo. Sim, nessa semana, suas próximas, sim, mais da família da minha esposa, desceram para o inferno, infelizmente, sim, seguindo e se prostrando à imagem de escultura, oferecendo louvores ao diabo Satanás. Sim, pessoas que não tinham vida espiritual, aleluia, e os seus corpos, sim, estavam só aguardando, aleluia, até um tempo determinado. Glória a Jesus Cristo. Mas o Senhor tem visitado todos, todos, todos. Sim, desde que o Senhor se entregou naquela cruz, o Espírito de vida, a luz, aleluia, sim, voltou novamente a clarear a terra. Sim, Isaías viu uma escuridão. Isaías viu as nações andando, sim, em trevas. Aleluia, mas este mesmo profetizou. Aleluia, sim, que aqueles que estão em trevas virão a luz. E aqueles que estão nas cadeias, na cadeia da escuridão, sim, no vale da sombra da morte, essa luz mesmo irá raiar sobre este. Glória ao Espírito Santo. Louvado seja Cristo, sim. Aquele que anda sob a luz do Senhor não tropeçará com seus pés em pedra. Aleluia, sim. Mas eu quero vos dizer, amada igreja, queridos irmãos, sim, que muitos ainda estão andando em escuridão. O príncipe desse século cegou os seus entendimentos. O diabo, o Satanás, assim como se transfigura de uma falsa luz, de um anjo de luz, também transfigurou, aleluia, sim, os seus seguidores, sim, os seus mensageiros do diabo, sim, de uma falsa luz, que não pode resplandecer aqueles que estão em trevas, aleluias. Louvado seja o Deus eterno, bendito seja Cristo. Sim, Jesus Cristo é a luz do mundo, ele disse, aleluia, sim, nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias, sim, muito mais que um profeta, o homem já está na sua própria terra, para assim ele vir resgatar o povo dele, o povo que está cativo nas garras do diabo, Satanás, sim, era necessário que o céu se conteve, sim, se contesse mesmo e ficou contido, mas chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Aleluia, é necessário que a igreja do Senhor venha resplandecer sobre uma geração corrupta e perversa. Sim, agora sim, a igreja de Deus que está na terra, levantando homens e mulheres, um exército numeroso, como viu Joel. Joel viu um exército numeroso, sim, homens, aleluia, sim, cujos seus rostos, sim, somos como desnuda de panela. Joel viu esse exército numeroso andando pela cidade, anunciando as boas novas, entrando sob porta e janela e assim, arrebatando, recuperando, libertando almas que estavam assim no poder do diabo e transportando para o poder de Deus. Você crê? Diga amém. Glorifica Jesus Cristo. Sim, ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser exaltado, louvado seja Cristo, a luz do mundo. Ele é a vida, sim, que o homem perdeu lá no Éden. Ele é a luz, sim, que o homem rejeitou. Aleluia, sim, por seguir, sim, a sobra do diabo, para seguir o curso desse mundo, sim, aleluia. Disse Paulo, movido pelo Espírito Santo, sim, que nós venhamos resplandecer. Aleluia, sou uma geração corrupta e perversa, porque as igrejas, sim, todas as igrejas se corromperam.
Todas as igrejas se corromperam e assim o diabo, o Satanás, criou a religião para confundir o povo, para que aqueles que escapassem do mundo, aleluia, fossem tragados por os encantos da religião, o espiritismo, o hinduísmo, o catolicismo, e assim as igrejas que deveriam ser igrejas do Senhor, que se dizem evangélicas, são lâmpadas apagadas, são sim doutrina de demônio, são ensinamentos humanos, são homens cobertores de vanglória, são homens que andam as suas vidas, são homens que amam as paixões do mundo, aleluia, sim, mas aquele que espera no Senhor, mas aquele que guardar a sua palavra será como um monte de Sião que nunca se abala. Nós sim, aleluia, pregamos o que vivemos, pois disse Paulo, aleluia, aquele que quiser seguir piamente ao Senhor, sofrerá contradição, estamos dispostos a tudo para ganhar Cristo, sim, aquele que não renunciar à sua família e os bens dessa terra, se não é digno do reino celestial que já está na terra. Você crê? Diga amém. Ele nos amou primeiro, mesmo sendo pecadores, ele nos amou primeiro, sim, meus pastores, meus irmãos, obreiras, donas, sim, da casa de Deus, ele nos amou primeiro e nos entregou sim o seu filho unigênito. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nem o seu próprio filho, aleluia, ele poupou para entregar, sim, aleluia, sim, aos seres humanos. Mas os seres humanos têm rejeitado o sacrifício de Cristo. Mas as igrejas profanas, corruptas e perversas, igrejas sim que se tornaram sinagoga de Satanás, tem anunciado um falso Cristo, tem anunciado sim um reino que eles nunca alcançaram, e assim o povo anda para um lado e para outro, sem fé, sem esperança, procurando sim o socorro, procurando sim alguém que possa sim consolar, aleluia, os seus corações, sim, aleluia, chegou sim o favor de Deus, chegou o socorro das nações, chegou sim a misericórdia do profeta Elias, o profeta Elias já está na sua terra, o socorro de Deus, o favor de Deus. Sim, mas eu vos falo, amada igreja, que o profeta Elias é o juízo, é o fogo de Deus que desceu na terra. Sim, aleluia. Se muitos, aleluia, sim, têm rejeitado a graça e também a verdade, se muitos têm profanado o sangue, aleluia, não terá perdão. Sim, quem profanar o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, sim, tampouco, aleluia, serão perdoados. Quem blasfemar contra o Espírito Santo que tomou um corpo, o profeta Elias, o enviado de Deus, sim, já está na sua terra, veio sim, aleluia, recuperar sim o reino que estava na mão do diabo, Satanás. Sim, o reino de Deus não estava diretamente na mão do diabo, mas ele criou barricada, empecilhos, sim, caminhos tortuosos, sim, caminhos escombrosos, para que os seres humanos não alcançassem o reino celestial, para que o homem não encontrasse, sim, o favor de Deus. Aleluia, louvado seja Cristo, glorificado seja aquele que vive para tudo sempre, sim, mesmo o Senhor abrindo o caminho, abrindo acesso aos seres humanos, entregando as chaves do céu na igreja, pois ele disse, se tu és, ó Pedro, líder da minha igreja, Pedro, tu és, sim, Pedro, sim, sobre essa pedra eu vou edificar, sim, aleluia, a minha igreja. Olha, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão, sim, Pedro, aleluia, assim como os apóstolos, como assim o discípulo de Jesus Cristo se esforçaram, aleluia, sim, muitos foram cerrados ao meio, como Estevão, você um homem cheio do Espírito Santo, da sabedoria, das virtudes, se anunciava o evangelho da cruz, e por isso foi apedrejado e cheio do Espírito Santo, meio os céus abertos, o céu se abriu, sim, ele viu o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, à direita do poder de Deus, sim, aleluia, e disse, Pai, não imputa sobre este os seus pecados, ó Pai, ele não sabe o que faz, aleluia, sim, assim a igreja avançava, sim, nos quatro cantos da terra, sim, o Senhor pela sua soberania, pelo seu poder, aleluia, sim, levantaram, sim, homens para anunciar, como assim muitos foram levantados, mas não suportaram o confronto, não suportaram o choque contra a antiga serpente, não suportaram o choque, as dissoluções do mundo, contra os macumbeiros, os feiticeiros, contra os príncipes das trevas, contra as hostes das maldades, contra os principados, sim, contra, assim, as bestas feras que vieram do inferno, eles não suportaram, e assim homens
sim, se levantaram, vocês vão saber o nome de alguns, infelizmente, sim, eu não conhecia as suas histórias, sim, só mesmo de alguns irmãos falar, glória ao Espírito Santo, mas ele não suportou, eles não suportaram, e por isso que a escuridão, aleluia, sim mesmo o Senhor trazendo a luz, trazendo o reino naquele tempo, sim, em 30%, os seres humanos não suportaram, e viu, aleluia, alguns, aleluia, sim, retrocedendo. Vimos muitos daqueles que começaram, aleluia, sim, muitos naufragaram. Aqueles sucessores se inclinaram ao diabo, Satanás, se inclinaram ao príncipe desse século, aleluia. Sim, mas estamos a viver a última dispensação da igreja, nós estamos a viver a última dispensação da humanidade, nós estamos a viver, sim, o cumprimento da profecia onde o Senhor enviaria o profeta Elias, e já veio, é o líder, sim, aleluia, da igreja, salvação de todas as nações, sob a justiça do profeta Elias, aleluia, que veio sim aplanar os caminhos, o profeta Elias, que veio sim endireitar as veredas, o profeta Elias, que veio reparar os altares que foram corrompidos, aleluia, sim, para que o povo não tropece com os seus pés em pedra, para que o povo verdadeiramente, sim, que busca o Senhor com todo o coração, possa encontrar a Deus, aleluia. Quem deu crédito a essa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, se o braço do Senhor foi revelado para aquele que buscar o Senhor, ele disse, buscar-me e me acharei, quando me buscar de todo o coração, sim, aleluia, amada igreja, o Senhor não resiste, o coração quebrantado, o espírito contrito, é necessário, aleluia, sim, se achegar à luz, para que a luz, aleluia, vos torne filho, para que vocês tenham a vida de Deus, para que vocês não tropecem, mas muitos ainda, aleluia, está na escuridão, glória ao Espírito Santo, e não vem para a luz, para que suas obras más não sejam reprovadas, se o ímpio não se arrepender, se o fornicador, se os feiticeiros, aleluia, sim, se aqueles que se prostram à imagem de escultura, se aqueles que têm buscado a macumba, o feitiço, as obras da umbanda, sim, os mentirosos, os cobiçosos de vanglória, não se voltar para o Senhor, não se converter a esse evangelho que nosso Pai tem anunciado, esse evangelho que meu Pai tem vivido, sim, aleluia, sim. O Senhor não veio para condenar o mundo, sim, mas aquele que não crê já está condenado. Elias, sim, é o Espírito de Deus que se move na terra, procurando os corações aonde possa habitar o Senhor. Elias, aleluia, sim, o Espírito de Deus está se movendo na terra, procurando, sim, corações onde ele possa habitar, aleluia, sim, vem, Senhor, vem, sim, ora vem, Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz, vem, e aqueles que têm sede de Deus diz, vem, e a noiva diz, vem, sim, que tem sede de Deus e da sua justiça, diga, vem, Senhor, ora vem, Senhor, sim, vem habitar em meu coração, Senhor, vem, Senhor, me lavar pela tua palavra, pela oração, Senhor, vem me santificar, e assim o povo que está em trevas andarão segundo a luz do Senhor, que é o seu evangelho, que é Jesus Cristo, e aquele que andar segundo a palavra de Deus, aleluia, se não serão confundidos, e aquele que andar segundo esse evangelho, que o meu Pai tem anunciado, que o nosso Pai tem anunciado, e também vive, e nós também o vivemos, e assim o seguimos, até morrer, até morrer. Eu a vou proclamar, sim, aleluia, sim, estamos dispostos a perder tudo para ganhar Cristo, estamos dispostos, aleluia, sim, a perder moradia, estamos dispostos, aleluia, sim, a ser transpassado por uma espada em praça pública, nos aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, sim, eu procurei, minhas irmãs, amada igreja, servo da casa de Deus, o Senhor procura homens, sim, aleluia, que amem a palavra de Deus e guardem os seus princípios. Eu procurei entre as nações alguém que estava disposto a entrar na brecha. Eu procurei sim, entre os povos alguém que pudesse ir com esse povo, ir comigo, sim, se colocar junto à brecha. E uma grande voz soou, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, o Espírito Santo se movendo, aleluia, sim, no profeta Elias. Mas vocês vão saber, meus irmãos, querida igreja, salvação de todas as nações, sua justiça. Essa é a última igreja de Cristo, essa é a única igreja de Cristo. Nós viemos substituir todas as igrejas, sim, todas as igrejas viemos substituir. Essa é a igreja que preparará a noiva do Cordeiro, essa é a igreja, sim, cujo
cujo general, ele veio do céu, aleluia, sim, para trazer a virtude do alto, a vida de Deus, a luz do mundo, aleluia, sim, esse, aleluia, sim, é aquele que as escrituras já havia falado, sim, esse é o profeta Elias, aquele que subiu, é o que desceu, e o que desceu é o mesmo que subiu. O Senhor disse, eu e o Pai somos um. Você crê? Diga amém, louvado seja o Deus eterno, glorificado seja aquele que vive para todo sempre. Então, amada igreja, queridos irmãos, servos e conservos do Brasil, do mundo, das nações, é necessário nos esforçar, é necessário resplandecer, é necessário, aleluia, sim, aleluia, anunciar o evangelho da cruz, para que o ímpio não venha perecer, para que nós venhamos resplandecer nessa geração corrupta e perversa, e quem dê crédito, aleluia, sim, não perecerão, mas assim como nós encontramos, aleluia, sim, eles também encontrarão o caminho da salvação. O caminho da salvação. Eis aqui o reino de Deus que se manifestou na terra. Eis aqui o reino celestial. Amados irmãos, servo da casa de Deus, aleluia, louvado seja Cristo. Sim, eis aqui o seu conservo, aleluia, pastor, sim, bispo auxiliar do nosso líder, pastor Rodolfo. Eis aqui, sim, aquele que será perseguido, assim como vocês serão perseguidos. Eis aqui aquele que será apedrejado, como vocês serão apedrejados. Eis aqui aquele que será enviado, aleluia, sim, para ser preso, aleluia, sim, nas cadeias. Eis aqui aquele, aleluia, que serão transpassados por uma espada. Eis aqui um exército numeroso que irão resplandecer, aleluia, como luz em uma geração onde a escuridão, aleluia, assim corrompeu a humanidade. Louvado seja Cristo. Hosana, 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 assim é o Deus do meu pai Elias. Hosana é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Sim, aleluia, é necessário, meus irmãos, você, aleluia, que não se entregou ao Senhor, você que anda, sim, aleluia, brincar, sim, com o sangue, aleluia, que verteu na cruz, todo aquele que profanar o sangue, aleluia, sim, não achará a salvação. Todo aquele que não crê no enviado de Deus, rejeitou o próprio Deus. Sim, aleluia, o seu enviado, o profeta Elias, sim, o restaurador de todas as coisas, já está na terra. Se volte para Jesus, se entregue, deixe o pecado, homem. Foge do pecado, mulher. Se converte o Senhor, se entregue todo o coração, e assim alcançará, sim, o descanso. Louvado seja Cristo. E vocês que já se entregaram ao Senhor, aleluia, nos esforcemos, meus irmãos, nos esforcemos, aleluia, sim, para que venhamos, sim, alcançar a justição, para que a nossa casa não venha perecer, para que essa rua não venha perecer, para que Belo Horizonte, São Paulo, Brasil, as nações, essa rua, a vossa casa, pois está escrito, sim, por amor do justo, o Senhor poupará. 20, 50, 5, 40, 30, 20, 10, assim o Senhor poupará um povo por causa do justo, aleluia. Mas eu quero vos dizer, queridos pastores, amada igreja, sim, aleluia, que é necessário que morra um homem, é necessário que morra uma mulher, é necessário que alguém seja rejeitado, é necessário que o homem morra para que a nação não pereça. Eis aqui, Senhor, e o Senhor sim procura corpos, aleluia, pois Paulo disse, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo e santo, que é agradável o Senhor, que é agradável o Senhor, que é agradável o Senhor. Mas se o homem não se converter, ele está morto, o seu sacrifício é morto, o animal é morto, e assim, aleluia, o Senhor não pode assim receber sacrifício de pecadores. O Senhor não recebe sacrifício de adúltera, não que este se busca o arrependimento. Busca arrependimento. Arrependa-se hoje, você é escrito, aleluia, sim, se vocês se arrependerem de todo o coração, fiel é Deus, e o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Glória ao Espírito Santo, o reino de Deus já está na terra, o reino de Deus já está na terra, a luz, a vida já está na terra. Busque essa luz para que tenha vida no Senhor, aleluia, para que seja filho da luz, mas serão confundidos. Se entrega ao Senhor de todo o coração, por todas as coisas que Deus tem feito em nosso meio, e glorifico a Deus por todas as coisas. Aleluia. Aquilo que era um desejo, sim, e nós cremos, aleluia, face a face, aquele que veio do céu, cheio de graça e de verdade, um homem simples, humilde, aleluia,
Louvado seja Cristo, verdadeiramente, sim, não podemos nos comparar aos nossos irmãos do passado, mas podemos, e foi possível experimentar ali do que suportou a nossa carne, sim, sendo Moisés o corpo de Deus, e ele ficou 40 dias e 40 noites no seio de Deus, e muitos se perguntavam, nós mesmos perguntávamos como que ele suportou, sim, o homem no seio de Deus, sim, aleluia. A matéria é suprida de toda, sem fragilidade ou necessidade humana. Ficamos mais de 10 horas a trabalhar e nossos corpos sendo renovados. Aquele, aleluia, sim, que veio do céu, que trouxe a vida e a luz para as gerações, aleluia, encontrar o Senhor. Era como se tivesse em nós. E assim, podemos entender que o Senhor disse à sua igreja: Pai, que ele seja um, ó Pai, como tu és em mim, eu em ti, que ele seja um em nós. Deus do homem, homem do Deus. E assim, nós se tornamos um no Senhor. Foi incrível os dias que vivemos. Em palavras não tem como expressar um sentimento de gratidão. Aleluia. Desde o momento em que, aleluia, nos deparamos com esse evangelho, nossas vidas foram transformadas. Eu falo pela minha vida, foi transformada. Sim, aleluia. Fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor do Senhor. Naquele momento, eu recebi a vida de Deus. Aleluia, sim. E nós não tomamos essa graça em vão. E não cobiçamos nada. Sim, aleluia, porque não nos achamos em nada. Aleluia, sim. Há um grande favor que o Senhor fez, uma grande misericórdia para com todos nós. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Cristo. Então, amada igreja, pega firme no Senhor. Se entrega ao Senhor. Louvado seja Cristo. Vê os nossos irmãos e o nosso Pai, aquele que nos gerou para Cristo e para Deus e para o Espírito, até aí, mas os espirituais pode aprofundar mais ainda, e por isso que ele é o meu Pai, e é o Pai de alguns, se não todos. Sim, ele trouxe a vida, e ele é a vida de Deus está nele, e assim está em nós. Os espirituais pode aprofundar mais. Aleluia. Então, se volte para o Senhor. Essa é a única igreja de Cristo. Se você ainda faz busca, ainda vai na sinagoga do diabo, foge de lá. Sai do meio dela para que não corra, que vocês venham colher também os frutos da impiedade daquele local onde tem conduzido o povo ao engano.